Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 12. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Crer em Jesus e passar a segui-lo é um caminho duplo. Ele nos garante, em primeiro lugar, benefícios eternos, dos quais a gente vai falar um pouco mais, e esse texto aponta para nós. Mas, por outro lado, nós também enfrentamos sofrimentos terrenos, por crer em Jesus. Alguns desses sofrimentos. Nós enfrentamos a luta contra o pecado nos assedia, o pecado nos tenta todos os dias. Nós enfrentamos, por amor a Jesus, a pressão para cairmos no pecado, para voltarmos à velha vida que tínhamos antes de sermos salvos por Cristo. Satanás quer isso mais do que qualquer coisa. Os descrentes desse mundo, para nos provocar, para dizer que Deus não é real, querem que voltemos à velha vida. E isso é uma luta constante. Nós também enfrentamos, muitas vezes, o afastamento ou o ódio de pessoas que amamos. Familiares que não temem a Deus e agora já não querem mais conviver conosco, só porque nós amamos a Jesus. Nós também sofremos nesse mundo injustiças. Muitas vezes no trabalho, muitas vezes na escola, muitas vezes na vizinhança, nós queremos fazer o que é certo, e aí nós somos deixados para trás. As pessoas cometem injustiças conosco. E há lugares no mundo em que as pessoas sofrem até perseguição. Elas são ameaçadas, procuradas, presas, machucadas, e há até aquelas que são mortas, porque creem em Jesus só por isso, não estão fazendo mal a ninguém. Você já sofreu alguma dessas coisas? Talvez esse tipo de perseguição não, mas as outras são comuns, para nós.
Como você encarou essas coisas? Como você encara esses sofrimentos? Como nós deveríamos encará-los? E a pergunta principal dessa noite é como suportar esses sofrimentos. Por Cristo, não sofrimento da vida, mas porque nós amamos a Cristo. Como suportar sofrimentos por amarmos a Jesus sem abandonarmos a fé. Como sermos perseverantes, mesmo diante de tribulações. É sobre isso que esse texto fala. Eu quero te convidar a orar para que Deus nos responda essa pergunta através desse texto. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, nosso Pai, nós precisamos da Tua direção quanto a esse assunto tão importante para nós. Nós te amamos e nós queremos ser fiéis ao Teu Filho por causa do que Ele fez por nós. Mas nós sabemos que a carne, o mundo, o diabo contra-atacam e querem nos derrubar, querem manchar o testemunho da Tua igreja nesse mundo. Então nos mostra através dessa passagem como encarar esses sofrimentos sem abandonar a fé. Oramos assim, conscientes de que dependemos do Teu Santo Espírito para não só compreender o que a palavra diz, mas praticar. Então, clamamos pelo Teu socorro nesse momento, Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. A igreja em Tessalônica, nós temos falado sobre ela nos últimos domingos e agora, nos próximos 4, pelo menos, estudando essa segunda carta. A igreja de Tessalônica era uma igreja nova, assim meio que recém-convertida. O apóstolo Paulo pregou lá há pouco tempo, 3, 4 semanas, teve que sair por conta da perseguição, não porque ele temia a perseguição, mas porque começaram a ameaçar os crentes da cidade. Então, para que não machucassem mais os crentes de lá, a igreja decidiu enviar Paulo embora. E a igreja sempre ficou no coração dele. O que aconteceu com eles? Pouco tempo de evangelismo. Tinha uma liderança, mas não deu para treinar tanto essa liderança. O que aconteceu com eles? Paulo tentou visitá-los algumas vezes, mas não conseguiu. Mas, numa dessas, ele tentou enviar Timóteo. E Timóteo conseguiu. Timóteo visitou a igreja e Timóteo voltou com notícias. Eram boas notícias. Aquele povo continuava firme no Senhor Jesus, apesar de tanto problema. Mais ou menos 1 ano se passou, então o apóstolo Paulo escreve primeira aos Tessalonicenses. Uma carta que, basicamente, na sua maior parte é gratidão. Ele está alegre porque eles estão bem, firmes no Senhor. E, ao mesmo tempo, ele quer corrigir algumas coisinhas que faltavam, porque não deu tempo de ensinar. Timóteo disse, está tudo muito bem, mas tem umas coisinhas lá que você precisa falar alguma coisa. E Paulo orienta eles em algumas áreas. Essa segunda carta, ela surge alguns meses depois. Provavelmente Timóteo chegou lá com a carta, leu a carta para eles. Eles se alegraram, gostaram do que ouviram. E então, Timóteo volta até Paulo com essas boas notícias e com mais algumas coisinhas que precisam ser tratadas. Paulo escreve essa carta, dá na mão de Timóteo, e Timóteo volta mais uma vez para Tessalônica. Então é isso que está acontecendo nessa segunda carta. O apóstolo Paulo vai tratar de mais alguns assuntos que são importantes para aquela nova igreja, que não deu tempo de tratar na primeira carta. E ele começa justamente com essa passagem que nós lemos. E pelo que Paulo está dizendo nessa introdução, fica muito claro que ele está querendo encorajar aquela igreja. Aquela igreja estava sofrendo, eles continuavam sofrendo. A perseguição, tribulação, só porque abandonaram os ídolos, só porque agora viraram as costas para o paganismo e abraçaram Jesus Cristo pela fé, só por causa disso. Então, como suportar sofrimentos sem perder a fé, sem abandonar a Jesus? Bom, em resumo, a gente poderia dizer que Paulo diria para aquela igreja com base nesse texto: vocês vão suportar sofrimentos tendo como base 3 atitudes. Tenham essas 3 atitudes e vocês vão estar mais fortes para suportar sofrimentos. Primeira atitude, celebre as bênçãos de Deus. Isso nós vemos nos versículos 1 a 5. Segunda atitude, olhe para o justo juízo de Deus. Versículos 6 a 10. Terceira atitude, peça pela capacitação de Deus para obedecê-lo. Versículos 11 e 12. Então vamos para a primeira atitude que nós devemos ter também, para que possamos suportar os sofrimentos por causa de Cristo, sem abandonar a fé. Primeira atitude, celebre as bênçãos de Deus. Olha os versículos 1 a 5 mais uma vez.
Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Nesses versículos, nós podemos perceber 4 bênçãos de Deus que os tessalonicenses desfrutavam e que todo crente em Jesus desfruta em todas as épocas. A primeira bênção é uma identidade celestial. Se você reparar no versículo 1, depois de se apresentar, Paulo está junto com seus companheiros, os plantadores daquela igreja, Silvano, Timóteo. Ele descreve os seus destinatários com 2 características. Primeiro, ele fala a igreja dos Tessalonicenses. Percebeu isso? Igreja é uma reunião, um ajuntamento de gente. E no Novo Testamento, igreja é identificada como a união do povo de Deus, daqueles que creem em Jesus. E quando eles estão juntos, eles são igreja. E onde é que eles se reúnem? Bom, segundo esse texto, eles se reúnem em um local. No caso aqui era Tessalônica. Todo aquele que faz parte do povo de Deus precisa se reunir. Se faz parte da igreja, precisa estar junto do povo de Deus. E obviamente vai se reunir em algum local, em alguma igreja local. A igreja local, diferente do que muitos dizem hoje em dia, esse movimento de internet que diz, eu sou a igreja. Eu acompanho pregações pela internet, eu leio bons livros de teologia, eu me basto. Eu não preciso sair de casa, eu posso curtir uma igreja virtual. Eu não preciso me reunir com essas pessoas domingo após domingo. Isso aí não é bíblico. Porque a igreja local, apesar de que essas pessoas dizem isso, ela não foi criada por homens. Não foi a religião cristã ao longo dos séculos que foi criando esse negócio e chegou até nós hoje. Se você ler com atenção o Novo Testamento, você vai perceber que igreja local, o povo de Jesus que se reunia numa determinada localidade, era o natural. Quando uma pessoa se convertia a Cristo, ela procurava um grupo de crentes em Jesus para se reunir com eles. Isso é o que nós lemos no Novo Testamento. Crentes que se reúnem em torno de Jesus para adorar a Jesus, para orar a Ele, para cantar a Ele, para ouvir a palavra dEle, para servir a Jesus, amando uns aos outros. Você pertence a uma igreja assim? Você pertence a uma igreja local, como todos os crentes na história? Se você não pertence, a pergunta é por que não? Por que não ainda? Deus quer de você esse compromisso com uma igreja local. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo, se referindo aos leitores dessa carta, diz a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, perceba, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Apesar daquela igreja estar em um local, lá em Tessalônica, Paulo diz que eles tinham um endereço de outra ordem. Eles estavam em outro ambiente também. Eles estavam na terra, mas também estavam no céu. Vocês estão em Deus. Vocês estão no Senhor Jesus Cristo. Quando Deus olha para quem crê em Jesus, Deus vê dupla cidadania. Quando Deus olha para mim e para você, primeiro Deus vê uma cidadania terrena, onde você pode identificar um número de CPF, um endereço onde você reside, uma conta no banco, uma família. Mas ao mesmo tempo, Deus também vê uma segunda identidade, uma cidadania celestial. Nós estamos aqui. E temos de viver a vida aqui. Mas nós não somos daqui. Não somos mais daqui. Isso aqui é passageiro.
Nós somos cidadãos do céu, nós somos família de Deus. Nós devemos nos lembrar disso quando as coisas vão mal. Quando as coisas aparentemente saem do nosso controle, quando nós sofremos por causa de Jesus, lembrar que o nosso destino não é aqui, tudo isso é passageiro. Nós temos uma identidade celestial e sofrimento nenhum nessa vida tira essa bênção de nós. Segunda bênção, está no versículo 2. Graça e paz. Os batistas parece que leram essa carta aqui. Perceba Paulo no versículo 2, ele está seguindo aquela saudação padrão de cartas daquela época, era isso, a pessoa se apresentava, falava dos destinatários, mas Paulo gostava de acrescentar algumas coisas. E essas duas palavrinhas ele usa em outros contextos também. Graça e paz estejam com vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é, por causa da nossa identidade celestial, nós, os crentes em Jesus, nós somos os únicos na terra que tem dois privilégios. O primeiro, que nós podemos chamar o Deus Criador de todas as coisas de nosso Pai. Já parou para pensar nisso? Perceba, Paulo disse isso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai. Deus não é o pai dos muçulmanos. Deus não é o pai dos espíritas. Deus não é o pai dos testemunhas de Jeová. Deus não é o pai dos budistas. Deus só é pai daqueles que foram perdoados pelo sangue de Cristo. Ele quis que fosse assim. E aqueles que creem em Jesus podem dizer: Deus, nosso Pai. Esse é o primeiro privilégio. Mas em segundo lugar, os crentes em Jesus são os únicos que, além de ter intimidade com Deus, podem desfrutar da graça de Deus e da paz que Deus oferece. Graça é um presente que você não merecia. Paz é o resultado desse presente. Paz com Deus, paz com os homens. Seja qual for o sofrimento que nós enfrentamos nesse mundo, nada ou ninguém pode impedir você de clamar a Deus, o seu Pai. Podem te amarrar, podem cortar a sua língua, podem te torturar, mas você não pode parar de orar: Deus, meu Pai. Nunca vão tirar isso de nós. E também nunca vão tirar de nós a experiência de desfrutar da graça de Deus, mesmo em meio à dor. Da paz que temos com Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Por causa do que Jesus fez por nós, Deus nunca vira as costas para o seu povo. Deus nunca vira as costas para mim, para você, mesmo quando a gente peca, mesmo quando nós estamos longe do povo de Deus, mesmo quando as coisas estão indo mal, mesmo que o Satanás nos acuse, mesmo que as pessoas nos humilhem, Deus não virou as costas. Nosso Pai. Ele está sempre disposto a nos ouvir. Ele está sempre disposto a derramar graça e paz sobre nós. Terceira bênção que os tessalonicenses desfrutavam em nós também. Versículo 3, fé e amor. Paulo agora chama os tessalonicenses de irmãos. Mais uma vez, essa é a carta dos irmãos, né? Ele sempre se identifica como família de Deus junto com eles. E ele diz que tem uma dívida com os irmãos, uma obrigação para com eles. E aqui é curioso. O apóstolo Paulo devia. Ele devia o quê? Ele diz: a minha dívida é sempre dar graças a Deus por suas vidas. É uma dívida. Não é que eu faço porque eu senti vontade. Não é porque eu faço porque vocês fizeram uma coisa boa por mim. Não, eu faço porque é uma dívida que eu tenho. E ele diz: isso é o que convém, isso é apropriado. Quais são os motivos da gratidão de Paulo? Ele diz ainda no versículo 3. Por causa da sua fé que cresce, a fé deles, ele diz, só tinha crescido cada vez mais, apesar dos sofrimentos. Interessante, né? Eles eram perseguidos, sofriam, e a fé crescia, ao invés de diminuir. Mas ele diz, não é só a fé que cresce, o amor de vocês também cresce, e a palavra que ele usa aqui é a ponto de transbordar, de vazar para fora. Mesmo sofrendo,
Ao invés de se afastarem da igreja, ao invés de virar as costas para Deus, ao invés de praguejar e perguntar por que eu estou sofrendo, pelo contrário, vocês começaram a crescer no crescimento, na fé, na confiança em Deus, e ao mesmo tempo, ao invés de fugir uns dos outros, vocês se aproximaram uns dos outros. Vocês começaram a se amar cada vez mais. Queridos, na hora das dificuldades e dos sofrimentos por Cristo, você vai concordar comigo que as primeiras coisas que esfriam é a fé em Deus, é o amor pelo povo de Deus, né? Não é? Você começa a diminuir na confiança em Deus e ao mesmo tempo começa a olhar mais para os defeitos das pessoas. Por que eu vou na igreja? Olha o que fizeram comigo. Olha lá, quantos pecados aquela pessoa tem? Quem é ela para me exortar? Quem é ela para falar alguma coisa? Quem ele pensa que é? Mas não precisa ser assim. Isso não aconteceu com os Tessalonicenses, não precisa acontecer conosco. É possível sim, mesmo sofrendo, crescer na fé. É possível sim, mesmo sofrendo, crescer no amor uns pelos outros. E quando nós vemos essas coisas em nós, na nossa igreja, quando nós vemos gente sofrendo, mas crescendo na fé, amando, mesmo sentindo dor, o que Paulo faz? Ele agradece a Deus. É nossa obrigação agradecer a Deus, se estamos vendo isso na igreja. E em segundo lugar, ele anuncia isso para essas pessoas. Ele está dizendo, eu sou grato a Deus por vocês. O apóstolo Paulo sendo encorajado. Eu sou encorajado quando eu lembro de vocês, porque vocês estão crescendo em meio ao sofrimento. E olha que eu sofro. Então vocês me ensinam a crescer na fé e no amor. Queridos, quando nós agradecemos a Deus por vermos gente firme na fé, mesmo sofrendo, a gente é encorajado por elas. Mas quando a gente fala para elas, eu sou encorajado pela tua vida, continua assim. Elas são encorajadas por nós. A gente aprende muito com Paulo, né? Quarta bênção é a perseverança. Versículos 4 e 5, nós vemos isso. Ele agradece, mas no versículo 4 a gente vê o coração de Paulo saltando para fora. Ele diz, eu e os meus companheiros nos orgulhamos de vocês, nas igrejas por onde nós passamos. A palavra que ele usa aqui traz o sentido de elogiar, tá? Não é de um orgulho pecaminoso, mas é de você enaltecer alguém. Sabe quando seu filho faz uma coisa assim, sozinho, e aí você fica tão feliz, pode ser uma coisa simples, mas você fica orgulhoso de ver o seu chuchu caminhando sozinho. Que felicidade, que bênção. É um filho que aprende a amarrar o sapato. É o filho que agora já consegue se comunicar. É um filho que aprendeu a ler. É um filho que se formou na faculdade. É um filho que se casou. É um filho que se tornou um crente em Jesus. É um filho que agora tem filhos. E que está criando esses filhos de acordo com a palavra de Deus. Não dá orgulho? Não dá vontade de sair falando para todo mundo? Deixa eu dizer como eu estou feliz por conta dos meus filhos. E é isso que Paulo fazia em toda igreja que ele ia. Eu fico imaginando, devia até ser chato, né? Lá vem ele de novo falar dos Tessalonicenses. Eu já falei para vocês de uma igreja. Como eu tenho orgulho daquele povo. E Paulo diz, nós nos orgulhamos. Por quê? Versículo 4. Porque vocês perseveram na fé. Vocês resistem pacientemente, mesmo diante das perseguições do diabo, das pessoas, e mesmo diante das tribulações, as angústias, os problemas da vida. Aliás, versículo 5, isso só confirmava que de fato eles eram cidadãos do reino de Deus. Ele diz, isso é prova evidente de que Deus considera vocês dignos de habitar com Ele. Queridos, nós não podemos nos iludir. A vida cristã não é um mar de rosas, como se pinta no Instagram. A vida cristã, por causa da fé que temos no Jesus crucificado, ela garante perseguições e tribulações. Nós vamos passar por isso e devemos estar cientes, preparados, esperar por essas coisas. Mas também é possível perseverar, mesmo diante de tudo isso. Perseguições, tribulações não precisam nos derrubar. Não precisam
ser desculpas para abandonarmos a Deus. Não precisam ser desculpas para abandonarmos a igreja. Pelo contrário, perseverar na fé, mesmo diante dos sofrimentos, é uma bênção de Deus. E Paulo estava tão feliz que ele saía falando daquele povo para todo mundo. Perseverar na fé é prova do cuidado de Deus, mesmo na hora da dor. Queridos, nós devemos celebrar quando vemos pessoas perseverando, mesmo sofrendo. Elogiar esses irmãos perseverantes, perante os outros e perante eles mesmos, porque Paulo está dizendo, olha, eu elogio vocês. Não se orgulhem muito não, mas olha, vocês são motivo de orgulho para mim. Qual foi a última vez que você fez isso? Que ao invés de falar mal do seu irmão, de ressaltar pecados do seu irmão, de ir naquela rodinha, ficar falando, você viu o que fulano fez, você viu o que fulano faz, você viu o que ele fala, você viu como ele é. Ao invés de ficar fazendo isso, enaltecer a perseverança, aquele irmão é crente mesmo. Ele tem os defeitos dele, mas não vamos falar dos defeitos, a Bíblia já fala bastante. Vamos falar das virtudes, da perseverança, do exemplo de fé que essa pessoa é. Qual a última vez que você fez isso? E qual a última vez que você falou isso para a pessoa? Eu me orgulho de você. Eu falo de você para todo mundo. Dependendo da pessoa, você fica até assim, o que eu fiz de errado? Você descobriu? Não. Eu me orgulho da tua fé, da tua perseverança. Você é um exemplo para mim. Como isso anima? Como isso encoraja uma igreja que está sofrendo? Essa é a primeira atitude para suportar sofrimentos por Cristo sem perder a fé. Celebrar as bênçãos de Deus. Segunda atitude, para que a gente não desanime diante dos sofrimentos na vida cristã. Olhar para o justo juízo de Deus. Olhe para o justo juízo de Deus. Versículos 6 até 10 do texto. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Tudo que Paulo está dizendo nesse texto aqui vai se cumprir, como ele diz na segunda parte do versículo 7, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Quando do céu se revelar, aparecer o Senhor Jesus. E ele diz, com os anjos do seu poder, e o início do versículo 8, em algumas versões, em chama de fogo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, a gente vai olhar para os detalhes desses versículos, mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: Jesus voltará a esse mundo. Jesus voltará, mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que pareça demorado, Jesus voltará. E essa volta, essa é uma palavrinha que Paulo gosta de usar nessa carta, tanto na primeira quanto na segunda, essa volta, lembra da palavrinha? Parousia, que é visitação. A vinda de Jesus. Essa vinda de Jesus vai ser para cumprir o que ele disse no versículo 5, o justo juízo de Deus. Na primeira vinda ele veio para cumprir a justiça de Deus para a nossa salvação. Ele veio se sacrificar. Na segunda vinda é para executar juízo, juízo final. Perceba, ele virá com o seu exército de anjos e em chama de fogo. Consegue imaginar essa cena? Quem está desenhando aí, desenha isso aí que eu quero ver depois. Imagine isso. O fogo sempre foi sinal de julgamento na Escritura, na maioria das vezes, de purificação.
E o que vai acontecer nesse dia? Bom, agora a gente vai olhar para os detalhes. A gente pode resumir em duas descrições desse dia. O dia do retorno de Cristo. O que vai acontecer? Primeira descrição. Vai ser um dia de retribuição e de alívio. Retribuição e alívio. A retribuição está no versículo 6, o alívio no versículo 7. Olha o versículo 6. Ele disse que eles sofriam pelo reino de Deus, no versículo 5. Nessa vida eles sofriam, mas, versículo 6, olhem para o futuro. E o que Paulo olha no futuro? Versículo 6, ele fala, de fato, é justo para com Deus que Deus retribua. A palavra aqui significa pagar de volta, devolver, dar a paga. É justo Deus retribuir com tribulação os que causam tribulação a vocês. Um dia, todo aquele que oprime o povo de Deus, todo aquele que maltrata crentes em Jesus, todo aquele que aflige a igreja, vai receber a justa recompensa por seus atos de maldade. Deus não está perdendo de vista o que acontece com o seu povo nesse mundo. Deus anota cada um dos seus sofrimentos, cada uma das suas tribulações, e um dia Deus vai dar a paga. Eu quero que você imagine, para a gente isso aqui, assim, é difícil, a gente tem que fazer um esforço para imaginar uma igreja sofrendo perseguição. Tem lugares do mundo em que as pessoas não fazem esforço. A perseguição realmente acontece. E a gente tem que ser grato a Deus por não estar naquela condição e orar para que Deus sustente esse povo lá. Mas imagine essa carta sendo lida pelos Tessalonicenses. Em meio a perseguições e sofrimentos, certamente isso traria muito conforto para eles. Imagine ouvir isso. Aqueles que nos maltratam, aqueles que talvez mataram entes queridos nossos, eles um dia serão punidos justamente por Deus. O Império Romano não vai fazer nada contra eles. Talvez eles passem ilesos nessa vida, mas um dia Deus vai julgá-los. Deus vai dar a paga. Mas isso também certamente impediria eles de tentarem vingança com as próprias mãos. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês não precisam tentar se vingar. Na verdade, se você tentar se vingar, você não vai cumprir justiça. Você só vai piorar, trazer mais mal ainda. Porque você não é capaz de executar plena justiça. Só Deus é. E ele está dizendo, Deus vai fazer justiça. Então assim, abaixe as armas. Esperem. Esperem que Deus faça justiça. Não busquem justiça da sua maneira. Mas também, essa carta sendo lida aos Tessalonicenses, iria confrontar aqueles que estivessem dentro da igreja, e a gente viu que isso acontecia, aqueles que estavam dentro da igreja, mas viviam como descrentes. Gente que se dizia crente, mas na prática era ímpio. A vida deles parecia a vida de um pagão, mas eles fingiam bem. Mas, assim, um não crente não consegue fingir por muito tempo dentro da igreja. Aos poucos ele vai mostrando a maldade do coração dele, ele vai ferindo pessoas, ele vai minando a autoridade, ele vai machucando, brigando, sempre dá conflito, problema na igreja. Ele vai machucando a igreja, vai ferindo a igreja. E Paulo está dizendo tudo isso aqui para confrontar esse povo que está dentro da igreja. E ele está dizendo, é isso que espera vocês. Vocês acham que estão num ambiente seguro, sendo descrentes, mas vivendo no meio do povo crente, na expectativa de que talvez um dia, quando o juízo vier, Deus comece o juízo fora, lá no primeiro boteco que ele encontrar, depois naquela casa de prostituição, depois ele passe pelas ruas e ele destrua todos os ímpios. Aí quando ele olha para a igreja e fala, não, aqui eu não vou nem passar porque é só crente que está aqui dentro. Você acha que é isso que Deus vai fazer? Não, é um a um. E você que finge que é crente, ou que vive de maneira ímpia, mesmo dizendo ser crente, o juízo vai vir sobre você. Então, saiba que é isso que te espera. Um dia o mal que você causa para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para a tua igreja, essa igreja local, um dia todo esse mal vai ser punido. Vai ter retribuição. Então o que você faz diante disso? Se talvez esse seja o seu caso, meu querido, talvez você seja o motivo de tribulação dos outros. Talvez você é o motivo, a pedra no sapato de pessoas que querem buscar a Deus, mas não conseguem por sua causa.
saiba de uma coisa: se você não se arrepender enquanto há tempo, Deus vai trazer tribulação para você. Vai ser um dia de retribuição. Mas vai ser um dia também de alívio. E no versículo 7 a gente vê isso. Nesse justo juízo, Paulo diz: Deus dará alívio. Dará a vocês que estão sendo atribulados aí em Tessalônica, mas dará também a nós, juntamente conosco. Paulo, seus companheiros. Mas aqui envolve todo o povo de Deus, todos os crentes em Jesus. Deus vai trazer alívio. Deixa eu usar uma ilustração para que você entenda o que essa palavra significa. Pense no sapato apertado. Não é meu caso, meu sapato está até mais folgado aqui hoje. Mas pense num sapato apertado. É gostoso andar de sapato apertado, né? As irmãs aí amam, né? Aquele salto alto, né? Vai comprimindo os dedos. É uma delícia, né? Em casamento a gente vê, né? Tá todo mundo bonitinho, entra assim, né? As madrinhas. A primeira oportunidade que elas têm, tira o sapato. Pensa num sapato apertado, uma roupa apertada, né? O cinto que está apertando, aqui a camisa que está apertando. O dia inteiro sofrendo, mas aí você chega em casa. E quando você chega em casa e você tira o sapato, você tira aquele cinto que está apertando, o que acontece? Alívio? Não causa alívio? Alívio, descanso, relaxamento, liberdade. Respira, dedinho, liberdade. Para os crentes em Jesus, nesse mundo, a vida às vezes pode parecer assim, atribulada. Pode parecer cheia de tensão, de dor, pressão o tempo todo. Sabe quando você pensa assim, não, semana que vem vai ser mais tranquilo. E a semana que vem é pior do que a passada e você fica pedindo para voltar. Sabe quando você fica imaginando, não é só uma fase, vai passar essa fase. A próxima fase é pior. É tensão o tempo todo, pressão o tempo todo. Mas mesmo que a vida seja assim, um dia nós chegaremos em casa. Um dia. Um dia Deus vai tirar os nossos sapatos. Senta aí, descansa. E no dia em que Deus desamarrar os nossos sapatos, Ele nos dará refrigério, alívio, liberdade de tudo aquilo que causou dor no percurso, de tudo aquilo que nos machucava no percurso. Querido, lembre-se disso, o alívio de Deus chegará. Espere, confiante nisso, paciente, principalmente nas horas de mais intensa dor. Nessas horas a gente assim não é muito racional, a gente não pensa muito e a primeira coisa que a gente pensa, a gente faz, a gente fala e a gente amaldiçoa pessoas, amaldiçoa Deus, abandona a igreja. Calma, vai ter alívio. Lembre-se disso, mas também lembre-se de que esse alívio não vai chegar aqui. Porque muitas vezes a gente quer fazer o céu na terra, a gente quer que isso aqui seja, assim, a nova Jerusalém aqui. Não, não vai ser. Enquanto você estiver vivo, vai ter angústia, tribulação, mas um dia chegará o alívio. Lembre-se disso. A segunda descrição do justo juízo de Deus está nos versículos 8 a 10. Vai ser um dia de punição e de glória. A punição está nos versículos 8 e 9. Paulo descreve um pouco mais, com detalhes, como vai ser esse dia de retribuição. Primeiro detalhe, ele diz no versículo 8, quem sofrerá a punição? No versículo 8, Paulo diz que a vingança, justa punição de Deus, vai ser contra, primeiro, os que não conhecem a Deus, aqueles que não olham para Deus, aqueles que não buscam se relacionar com Deus nessa vida. E segundo, versículo 8, a punição, a vingança vai ser contra os que não obedecem ou não escutam, não creem, não se submetem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Perceba que, de acordo com o que Paulo está dizendo aqui, ninguém vai ser punido injustamente. Vai ser um justo juízo. O apóstolo Paulo disse isso na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 1. Ele fala que todos, em todo lugar, em toda a história, todos reconhecem que há um Criador. Todos, ao olhar para a criação perfeita de Deus, se forem honestos, vão ter que reconhecer que existe um Criador, de que eles são criatura desse Criador. Mas todos abafam isso
ignoram essa verdade, fingem que ela não existe e trocam Deus por qualquer outro Deus falso. Criam ídolos no seu coração. Rejeitam o Criador e talvez começam a se curvar diante de estátuas, dizendo que foram as estátuas que criaram tudo, ou a santos. Tem gente que cultua pessoas, tem gente que cultua religiões. Então, assim, o Deus dele acaba se tornando a religião, a denominação. Tem gente que cultua a própria razão, a própria inteligência. Não, o ser inteligente é que é a libertação dos males desse mundo. Nisso eu vou transcender, eu vou chegar lá. Só porque pensa, só porque lê livros, só porque é inteligente. Tem gente que acha que pode trocar Deus pelos prazeres, e aí começa a cultuar o seu próprio corpo, satisfação. Tem gente que cultua a si mesmo. Não, eu sou a minha régua de medir. Eu existo, eu basto, eu sou o centro do universo, tudo tem que girar em torno de mim. As pessoas rejeitam a Deus e as pessoas não dão ouvidos ao que Deus diz no Evangelho. E Paulo está dizendo, por mais religiosas que elas sejam, por mais sinceras que elas sejam, elas vão sofrer o castigo de Deus. Talvez eu descrevi você. E é isso que te aguarda. Tem um segundo detalhe no versículo 9. Como vai ser essa punição? Paulo diz que a penalidade, a punição, será a destruição. Essa palavra traz a ideia de ruína, de perdição eterna, diz ele, sem fim. O que isso significa? Significa que eu vou deixar de existir? Bom, porque se for assim, acho que até vale a pena assumir o risco, né? Eu vivo nesse mundo do meu jeito, e aí no dia do juízo eu não preciso ter medo, porque no estalar de dedos Deus vai fazer eu sumir. Ah, que beleza. Então comamos e bebamos que amanhã morreremos, porque está tranquilo, eu vou ser destruído eternamente. Não, não é isso que Paulo está dizendo, não. Será que eu não vou ter consciência? Então assim, tanto faz, né? Tanto faz o que eu faça nessa vida, desde que no dia do juízo Deus apague a minha lembrança, e aí eu vou sofrer, sei lá, se eu vou lembrar ou não. Não, não é isso que Paulo está dizendo aqui. O versículo 9 diz, ele explica, serão banidos. Isso significa a destruição. Serão afastados, separados da face do Senhor e do seu glorioso poder. Em outras palavras, o que esse texto está dizendo é que o castigo eterno no inferno será subsistir, porque não vai ser vida, mas vai ser uma subsistência, alguma forma de existência, mas uma forma de existência longe do autor da vida, separado de Deus que concede vida, sem poder vê-lo, sem poder desfrutar da sua glória. E você precisa imaginar isso. Imagine uma vida sem qualquer bem. A nossa vida tem problemas e dificuldades, mas vez ou outra a gente encontra um bem, uma bondade, uma beleza, não é verdade? Prazer legítimo, mas encontramos, até num prato de comida. Mas imagine uma existência sem nenhum indício de bondade, de prazer e de bem. Pois é isso que vai ser o destino de quem hoje deseja e vive longe de Deus. Deseja estar longe de Deus e vive dessa forma. Essa pessoa vai colher o que sempre quis. Não é assim que ela vive? Não é assim que ela vive? Ela vive longe de Deus. Pois bem, o que seria a eternidade perfeita para ela? Longe de Deus, óbvio! Pois é, mas não é tão bom quanto ela pensa. Talvez para você isso vai ser um grande alerta, porque talvez você não se preocupe muito com a eternidade. Mas hoje só pensa em ficar fazendo o que dá na telha, a sua própria vontade. Vai chegar a conta. E no dia em que a conta chegar, bom, você vai ter o que sempre quis, mas não vai ser do jeito que você queria. Ficar longe de Deus. Se isso te descreve hoje, então o convite para você é se arrependa. Creia no Evangelho. Mas se isso te descreveu no passado, talvez você está lembrando de antes de conhecer a Jesus, era assim que você vivia. Não descreve mais. Primeiro agradeça a Deus e louve a Ele, pela graça, pela salvação em Jesus. Mas em segundo lugar, não pare de pregar aos outros, porque eles continuam nesse caminho.
Seu filho, seu pai, seu amigo, seu irmão, continua perdido. E é isso que ele vai enfrentar na eternidade. Em segundo lugar, a glória, versículo 10. Será um dia, sim, de punição, mas vai ser um dia de glória. A glória é o que desfrutarão os que conhecem a Deus. Aqueles que buscam a Deus através do Evangelho de Jesus. Olha o versículo 10. Nesse dia, Deus, ou Jesus, será glorificado nos seus santos. A palavra glorificar significa honrar alguém, reconhecer o valor de alguém. Ele diz, nesse dia Jesus vai ser adorado por aqueles a quem ele salvou. Mas também nesse dia Jesus será admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês, os Tessalonicenses. Nesse dia Jesus vai ser temido, reverenciado pelos crentes. A pergunta é, isso incluía os Tessalonicenses que creram, mas inclui você? Você faz parte desse grupo? Você crê nesse Evangelho? Você crê em Jesus? Bom, um bom teste para avaliar isso é se você treina para esse dia. Quem está numa competição, seja musical, artística, esportiva, precisa treinar, não é? A gente está vendo as Olimpíadas, aí você acha que o cara ganha a medalha de ouro lá, assim, hoje eu vou ser campeão de judô. Não vai. Vai ter que treinar muito. Bom, quem quer ser parte do povo que vai glorificar a Jesus no último dia e admirar a Jesus nesse dia, é o povo que treina isso já agora. É o povo que já o glorifica, já o ama, já o adora. É um povo que já o admira, já o reverencia, teme em toda a sua vida, em todos os momentos. É um povo que se reúne para fazer isso como igreja. É isso que aqueles que esperam o retorno de Jesus, foram salvos por Ele, fazem. É o que eles vão fazer, é o que eles já fazem. A pergunta é, você está treinando? Você já faz isso? Porque esse é um bom indício de que talvez você não seja parte dos que serão salvos. Você acha que vai dar tempo? Quando Jesus voltar, opa, peraí, deixa eu me converter. Não, é agora. Essa é a segunda atitude, para suportar sofrimentos sem perder a fé. Olhe para o justo juízo de Deus. Lembre-se disso. Terceira e final, a terceira atitude, peça pela capacitação de Deus. Peça pela capacitação de Deus. Versículos 11 e 12, eles vão ser também a nossa conclusão hoje. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo finaliza o argumento dele na introdução dessa carta do jeitinho que ele começou. No versículo 3, ele começou com uma oração e ele termina esse argumento com uma oração. Só que lá, você lembra, ele estava agradecendo pela fé, pelo amor, pela perseverança dos Tessalonicenses. Mas aqui no versículo 11 ele está pedindo. A gente vai orar na sexta-feira e a gente vai aprender a orar com Paulo nessa carta. Ele pede, ele diz, sem cessar, constantemente. Nunca está bom o suficiente. Eu não orei o suficiente, preciso orar mais ainda por isso. Preciso pedir mais ainda a Deus por essa coisa. Que coisa é essa? Em favor de vocês, eu oro em favor de vocês, não oro em favor de mim mesmo. Que baita exemplo a seguir. O que você vai ler aqui nesses versículos é um exemplo do que você deveria pedir para Deus por você. E é um exemplo do que você deveria pedir para Deus pelos seus irmãos, pela igreja a qual você faz parte. Ao invés de ficar pedindo carro novo, ao invés de ficar pedindo emprego novo, ao invés de ficar pedindo cura, prosperidade, não tem problema pedir tudo isso. Deus vai dar se Ele quiser, mas você pode pedir. Mas você deveria incluir também esse motivo, porque Paulo não parava de pedir por isso. Pelo que você pede, Paulo?
Você pede, Paulo, para que a gente seja liberto da perseguição, porque está difícil. Eu fico imaginando os tessalonicenses numa reunião de oração, né? Gente, por favor, ora, porque está muito difícil. Eu preciso de libertação desse negócio. É por isso que você pede, Paulo, porque a gente precisa. Você está pedindo, Paulo, para que a gente pare de sofrer? Você está pedindo para que os crentes parem de morrer? É isso, Paulo? Você está pedindo para que a gente tenha uma vida próspera? Você está pedindo para que a gente tenha uma vida tranquila nesse mundo, Paulo? Porque é o que a gente precisa, Paulo. O que Paulo diz? Não. Não é por isso que eu peço. Eu não gasto munição à toa. Eu não gasto as minhas orações pedindo por essas coisas. Eu gasto e invisto pedindo por coisas bíblicas. 2 pedidos de Paulo. Pedidos bíblicos. Enquanto o povo de Deus sofre, se você está sofrendo por causa de Cristo, estão 2 pedidos de oração que você tem que fazer todo dia. Primeiro pedido, Paulo diz no versículo 11, que o nosso Deus os torne dignos, que o nosso Deus os torne adequados, capazes de cumprir a sua vocação, o seu chamado. Saiba disso. Se você crê em Jesus, significa que Deus te chamou, Deus te vocacionou. A pergunta é para quê? Qual é a missão que Ele te deu? A gente já viu isso na primeira carta. Por pelo menos 2 vezes, Paulo diz que Deus chamou os tessalonicenses para o seu reino, para a sua glória, e para participar disso era necessário que eles fossem santos. Lembra? Buscarem a santificação. Essa é a vontade de Deus para vocês. Nessa carta, Paulo também vai pedir isso. Eu quero que você olhe no capítulo 2, versículos 13 e 14. Nós vemos a descrição do chamado, da vocação dos tessalonicenses. 13 e 14, do capítulo 2. Olha o que ele diz. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso também que Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Deus escolheu vocês para serem salvos. E como que essa salvação acontece? Através da santificação, que é o Espírito que oferece, por meio da fé no Evangelho. E segundo, e enfim, dessa forma a gente alcança a glória do nosso Senhor Jesus. Em outras palavras, sabe o que Paulo disse aos Tessalonicenses, resumidamente? Deus nos chamou para viver ao seu lado. Esse é o nosso chamado. Deus nos chamou para viver e desfrutar da sua glória, da salvação no reino de Deus. É para lá que nós estamos indo. Portanto, até que esse dia chegue, até que esse dia se cumpra, a vontade de Deus é que nós vivamos nesse mundo esperando a vinda de Jesus. Nós vivamos como se já estivéssemos lá. Essa é a vocação de Deus para vocês. A vocação de Deus para a igreja de Cristo é que ela busque a santidade, vivendo separada exclusivamente para o uso dele, e imitando o caráter dele, sendo como ele é. Essa é a vocação dos Tessalonicenses, e essa é a minha e a sua vocação. E como nós podemos ser capazes de viver assim? De maneira exclusiva para Deus, como isso é possível? Será que é só se eu me esforçar bastante? Depende de mim? É por isso que Paulo pede. Porque ao pedir para Deus capacitar os Tessalonicenses de viverem assim, Paulo está dizendo, para fazer o que Deus ordena, você precisa da ajuda de Deus. Sozinho você não consegue. Nós não devemos achar que por nós mesmos nós vamos ser capazes de buscar santidade nessa vida. Nós precisamos de capacitação, a capacitação de Deus. E por isso nós devemos orar e pedir constantemente, todos os dias, por nós mesmos e pelos outros na igreja. Mas o segundo pedido bíblico que nós devemos ter diante do sofrimento, ele diz no versículo 11 ainda, que o nosso Deus cumpra plenamente, com poder, todo propósito ou desejo de bondade, toda intenção de fazer o que é bom, e segundo, que Deus cumpra toda obra de fé, toda ação que resulta da fé no Evangelho. Bom, deixa eu dizer isso com outras palavras. Uma vez que nós cremos no Evangelho,
o Evangelho começa a mudar quem nós somos. A palavra de Deus vai mudando os nossos desejos e vai mudando as nossas práticas. Se antes nós amávamos o pecado, os nossos desejos estavam voltados para o pecado, nós então buscávamos fazer tudo o que o pecado pedia. E essa era a nossa vida. Por que você faz o que faz? Porque eu quero o que eu quero. Porque eu desejo isso, então eu busco satisfazer. Mas isso era alimentar a carne, o pecado. Mas agora, em Jesus, nós passamos a amar a Deus. E não amar o pecado. E porque nós amamos a Deus, nós agora somos capazes de buscar fazer o que Deus pede, o que Deus quer, e não mais o que o pecado quer. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: os nossos desejos, os nossos propósitos, uma vez que cremos em Jesus, passam a se tornar bons. Você agora começa a pensar em questões de justiça, de bondade, de amor. E você começa a desejar isso. Desejar fazer o bem às pessoas, porque fizeram o bem a você. Deus fez o bem a você, alguém está fazendo bem a você, todos os dias alguém ora por você, alguém prega a palavra de Deus para você, alguém serve você, e você começa a ter desejo em retribuir. Eu preciso amar as pessoas, eu desejo fazer isso agora. E isso nos leva então a praticar boas obras, obras de fé, atitudes que são provocadas por aquilo que nós cremos. Nós cremos no Evangelho de bondade, de justiça. É isso que Deus espera que o Evangelho faça nas nossas vidas. Que o Evangelho transforme os nossos desejos de maus para bons. E que Ele transforme as nossas práticas do pecado para a santidade. Por isso, você deveria considerar muito bem antes de tomar uma decisão por Jesus. Eu fiz alguns apelos aqui durante essa mensagem, você deve ter reparado. Se arrependa, creia em Jesus, creia no Evangelho. Mas você não pode fazer isso desavisado. Eu preciso te fazer um alerta. E o alerta é o seguinte: Jesus vai mudar tudo em você. Você tem que estar disposto a isso, porque se você não estiver disposto, nem entra nesse negócio. Jesus vai mudar tudo, Ele vai mudar os teus desejos, Ele vai mudar as tuas atitudes, Ele vai mudar a tua identidade, Ele vai mudar quem você é. Para melhor, óbvio, mas vai doer. Ou se dói, não dói? Dói. Negar a si mesmo, morrer para si, viver para Ele. Você tem que considerar isso antes de tomar uma decisão por Jesus. Mas, em segundo lugar, o meu alerta é: não resista a essa mudança. Considere, mas não resista. Talvez você está aqui hoje, você já tomou uma decisão por Jesus, mas você está resistindo assim. Todo dia, Deus fala com você através da palavra, o Espírito Santo aqui dentro te incomoda, te constrange, e você fica resistindo. Não, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. Para, se entrega. Abaixa essa guarda aí e deixa Jesus transformar você. Deixa Ele mudar essas coisas em você. Você está com medo de quê? Você está se escondendo de quem? Vai passar vergonha? É isso que você vai passar? Porque você vai reconhecer pecado? Porque você vai buscar a Deus? É disso que você tem medo? Se entrega. Para de fugir. Se renda. Pois em quem essa mudança não acontece? Na verdade, nunca houve conversão. Mas tem mais um detalhe aqui. Nós somos capazes sozinhos de cumprir tudo isso? Não. Nem de mudar os desejos, nem de mudar as práticas. É por isso que nós precisamos da capacitação de Deus. E Paulo pedia por isso. Se nós queremos ter os desejos e as ações transformadas por Deus, nós precisamos pedir a Deus por isso. Qual a última vez que você orou por isso? Deus, muda os meus sentimentos, muda os meus desejos, muda as minhas práticas. E faça isso com a tua igreja. Muda essa igreja, Senhor. É por isso que Paulo pedia. Sem esse tipo de oração, a transformação nunca vai acontecer. Se Deus atender a esses pedidos, versículo 12, e é vontade de Deus atendê-los, por isso que nós deveríamos orar mais, por isso. O que vai acontecer? Versículo 12 tem dois propósitos. Olha o versículo 12. O primeiro propósito, versículo 12, é que o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em nós. O nome de Jesus vai ser exaltado, enaltecido nos crentes, através dos crentes. O desejo de Deus, queridos, é que através de nossas vidas, eu e você, do jeitinho que nós somos, onde nós estamos, o desejo de Deus
é que Jesus seja honrado através das nossas vidas, perante as pessoas, perante a toda a criação. Esse deve ser o nosso desejo de vida. Nosso desejo de vida deveria ser que a cada segundo, em tudo que nós fazemos, Jesus seja exaltado. Quando as pessoas estiverem nos olhando no trabalho, quando nós estamos dentro de uma quadra de futebol, quando nós estamos no nosso momento de lazer, curtindo férias, o dia de folga, quando nós estamos lidando com o nosso cônjuge, no casamento, como nós resolvemos os conflitos, como nós tratamos os nossos filhos, como nós tratamos os nossos irmãos dentro de casa, como nós nos relacionamos com amizades, como nós tratamos pessoas no trabalho, pessoas do sexo oposto. O desejo de Deus para nós é que em todas essas áreas, em cada momento, é que as nossas atitudes mostrem para as pessoas a santidade de Jesus, a beleza de Jesus, o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Esse é o propósito da oração de Paulo. Quem convive com você tem feito isso? Através do teu exemplo, da tua atitude, pode dizer: esse tem as marcas de Jesus. Eu posso não gostar dele, mas isso eu não consigo negar. Esse é crente mesmo. As pessoas podem dizer isso. Esse era o desejo de Paulo. Por isso ele orava, para que isso acontecesse. Mas tem um segundo propósito no final do versículo 12. Nós, ele diz, os crentes, sermos glorificados em Jesus. O que isso significa? Através de Jesus, nós, eu e você, pecadores, miseráveis, desprezíveis, eu e você, merecedores do castigo justo de Deus, por meio de Jesus nós encontramos redenção, nós encontramos santificação, nós encontramos glória eterna, nós somos salvos, nós somos transformados em filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus, nós fomos transformados em filhos de Deus. A pergunta: como isso é possível? Paulo diz no final do versículo 8: segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Naquela cruz, Jesus antecipou o juízo de Deus contra nós. Pendurado naquele madeiro, Jesus sofreu o castigo que eu e você merecíamos contra os nossos pecados. E Jesus, ao fazer isso, trocou de lugar conosco e nos ofereceu tudo aquilo que ele tinha direito. Todas as bênçãos celestiais que Jesus tem direito, ele concede a nós. E como é que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de graça. É isso que Paulo está falando quando ele cita a palavra graça, um presente que eu e você não merecíamos. Nós não merecemos nada além de castigo, mas por amor Deus feriu o seu próprio Filho para que pudéssemos ser presenteados com glória eterna, recebidos no lar celestial. Essa é a terceira atitude diante dos sofrimentos por Cristo, para que a gente não abandone a fé. Peça pela capacitação de Deus para que você viva para Ele, para que você obedeça a Ele. Queridos, antes de reclamarmos, murmurarmos ou pensarmos em desistir por causa dos sofrimentos da vida de fé, que a gente venha se lembrar de celebrar as bênçãos de Deus, de olhar para o justo juízo e de pedir pela capacitação de Deus. Porque se a gente fizer isso, bom, se você ousar fazer isso, você vai descobrir o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Deus é capaz de fazer o que fazia nessa igreja, te manter firme até o retorno de Cristo, mesmo diante das sequelas, das feridas. Amém? Vamos orar por isso. Querido Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Não há nada nesse mundo como ela, porque ela deu origem a esse mundo.
E ela também foi a palavra que nos criou. E é por meio dessa palavra que o Senhor sustenta a nossa vida. É por meio dessa palavra que o Senhor nos apresentou a Jesus. E é usando essa palavra que o Teu Espírito gerou nova vida em nós. É por meio dessa palavra, e é essa palavra que nos dá o combustível que precisamos tanto para permanecermos firmes diante dos sofrimentos por Cristo. Que essa palavra inunde o nosso coração, tome conta dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, encharque as nossas orações, mude, Senhor, o nosso dia a dia, que tenhamos sempre em vista a Tua palavra, porque se fizermos isso, o Teu Espírito irá agir com poder em nós, e nós vamos suportar. Não sabemos como, mas vamos suportar os sofrimentos, porque a cada dia o Senhor dá graça a nós. Que a nossa igreja seja marcada por isso, Deus. Não por uma igreja que nunca sofre, porque isso seria uma mentira, mas por uma igreja que, mesmo quando sofre, persevera na fé, porque obedece e crê na Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.